irmãos. Eu sou a Débora Viana. Estamos fazendo a leitura, comentários bíblicos do livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. Nós estamos estudando o primeiro temperamento, que é o sanguíneo, baseado na vida de Pedro. E hoje nós vamos encerrar esse estudo desse temperamento sanguíneo, do primeiro temperamento. E nós estamos falando agora das características positivas desse temperamento. Hoje vamos falar Pedro, um homem de fé. Vamos falar sobre a paciência de Pedro, a liderança de Pedro, a falha de Pedro e a maturidade de Pedro. Pedro, um homem de fé. Uma das 9 características da vida preenchida pelo Espírito, conforme Gálatas 5, 22 a 23, é a fé. Como já verificamos, o sanguíneo não tem inclinação para o medo. Isso se nota especialmente quando precisa tomar decisões sozinho. Em Atos 12, vemos o apóstolo Pedro em outra situação. O rei Herodes aprisionar alguns da igreja com o intuito de maltratá-los. Pedro, sozinho na cadeia, foi chamado por Herodes. Em lugar de se preocupar com sua prisão ou com o perigo da vida, dormia pacificamente quando o anjo do Senhor surgiu para libertá-lo. Dormir nessas condições só podia significar que Pedro estava tranquilo, sem temor, entregue aos cuidados de seu Pai Celestial. A paciência de Pedro. Os sanguíneos têm tal tendência ao sarcasmo que chegam a ferir emocionalmente os amigos. Em meu trabalho de aconselhamento, cheguei à conclusão de que a maioria das pessoas tem muitos pensamentos cínicos, mas não os deixa transparecer. Não é o caso do sanguíneo, que diz quase tudo que lhe vem à cabeça. Depois de ser miraculosamente liberto pelo anjo, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta a abrir a porta e exclamou: "Pedro está à porta." Eles, porém, lhe disseram: "Você está fora de si." E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: "Deve ser o anjo dele." Atos 12, 12 a 15. O que sempre impaciente Pedro fazia à porta, enquanto os incrédulos, guerreiros da oração, duvidaram das respostas às próprias orações? Pacientemente, Pedro continuava batendo. Pedro não os cumprimentou com o sarcasmo que seria esperado de um sanguíneo, mas fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Nunca houve oportunidade maior para um líder da igreja ridicularizar seus amigos. Mas Pedro estava mais preocupado com o fortalecimento espiritual daquelas pessoas e com a graça de Deus do que em menosprezar a fraqueza alheia. O capítulo 12 demonstra vivamente a obra do Espírito Santo em um temperamento sanguíneo. A liderança de Pedro. A inspirada liderança do apóstolo sanguíneo torna-se evidente em Atos 15. No momento importantíssimo da história da igreja primitiva, Paulo e Barnabé haviam acabado de voltar de sua primeira viagem missionária entre os gentios. A reação dos cristãos legalistas foi amarga e criou grande contenda e discussão com eles. Paulo e Barnabé se apresentaram perante os presbíteros e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: "Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos." Versículo 1. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. A palestra de Pedro diante das circunstâncias hostis foi usada pelo Espírito Santo para restaurar a unidade da igreja primitiva. Lemos que quando terminou, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles
Deus fizera entre os gentios. Uma das dificuldades da maioria dos sanguíneos em permanecer durante muito tempo na liderança é sua imaturidade. A objetividade já lhes é custosa e no calor da luta, então ficam de tal forma envolvidos que em vez de agirem como óleo sobre a água, transformam-se eles mesmos em fontes de irritação. Isso geralmente limita o efeito de sua liderança. Porém, tais tendências naturais não constam nesse relato do comportamento de Pedro. A única explicação reside no fato de que ele estava sendo controlado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:8, prova que Pedro foi um líder eficiente nos primeiros dias da igreja. Paulo era um intelectual de aprimorada educação, mas nessas palavras prestou grande tributo à capacidade de liderança de seu amigo sanguíneo. Suas palavras: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, oferecendo-nos o testemunho valioso de um contemporâneo quanto aos resultados miraculosos da transformação operada pelo Espírito no temperamento de Pedro. A falha de Pedro. Seria um erro pensar que depois de Pentecostes, Pedro tivesse estado sempre sob o controle do Espírito Santo. Certos cristãos idealistas estabelecem padrões tão irreais que é impossível mantê-los. Desanimados, algum deixa então a trilhar o caminho do Espírito. Como veremos, o Novo Testamento indica que Pedro nem sempre agiu controlado pelo Espírito depois do dia de Pentecostes. Deus está interessado em todas as nossas experiências e ordena que andemos em santidade, mas não pretende castigar-nos a cada falha. Na Bíblia, o rei Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque se arrependeu depois de pecar e voltou-se contrito para Deus, a fim de ser perdoado e restaurado à sua graça. Deus não deixou de abençoar o rei após seus grandes pecados, mas enviou convicção por intermédio do profeta Natã e recebeu Davi de volta à comunhão. Até mesmo Elias sentiu certa vez tão deprimido que pediu a Deus para deixá-lo morrer. O Senhor perdoou ao grande profeta e usou de forma magnífica depois disso. O cristão não consegue escapar dos impulsos da carne, por isso Gálatas 5,16 insiste conosco: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse desafio não foi lançado aos incrédulos, mas aos crentes, em vez de ficarmos deprimidos por causa de nossos pecados, permitindo que a carnalidade nos avite. Devemos, se pecarmos, recorrer imediatamente à confissão, conforme 1 João 1,9, e assim desfrutar o perdão e o esquecimento de nosso pecado por parte de Deus. Pedro voltou a ser Simão, o sanguíneo. O apóstolo Paulo relata em Gálatas 2 como isso se deu. Parece-nos que quando Pedro esteve com Paulo em Antioquia, antes de chegar em algum da parte de Tiago, ele comia com os gentios, porque a igreja tinha muitos convertidos gentios. Mas quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. O apóstolo Paulo diz que nisso não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. De alguma forma, Pedro reverteu-se em Simão, o sanguíneo, devido ao medo. O medo dos homens é uma característica bastante sanguínea. Pedro não queria desagradar os seus amigos, separou-se, portanto, dos irmãos gentios e isso com certeza os ofendeu. No que Deus tenha deixado de usar a vida de Pedro, pois suas duas epístolas foram escritas muito tempo depois. Sugere, porém, que mesmo cristãos amadurecidos e repletos do Espírito precisam examinar-se sempre para que também eles não andem nominalmente na carne. A maturidade de Pedro. A maturidade espiritual de Pedro é comprovada em muitas ocasiões posteriores a essa.
Mas talvez a ocasião mais destacada seja a mansidão por ele demonstrada, quando o apóstolo resistiu-lhe face a face. Gálatas 2:11. Em vez de se ressentir da repreensão de Paulo, demonstrou uma apreciação repleta de amor. Em sua segunda epístola escrita, já no final da vida, encontramos este tributo caloroso ao apóstolo Paulo, vindo da pena de um Pedro sanguíneo. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Com a sabedoria que Deus lhe deu, 2 Pedro 3,15. Pedro recomenda ainda a leitura das epístolas de Paulo e no versículo 16 as equipara às escrituras do Antigo Testamento. Este é provavelmente o maior tributo que um judeu cristão poderia render a outro. Reconhecer a obra de Deus na vida de Paulo, tanto quanto na vida de Moisés, Davi, Daniel e Samuel. A transformação do apóstolo sanguíneo demonstra que Deus pode lhe tornar tipo de pessoa que Ele quer que você seja. Mostra-nos também que para toda e qualquer tendência à fraqueza, mesmo aquelas cuja intensidade tenha sido aumentada pelo hábito, existe uma cura. Deus, o Espírito Santo, possui uma força para cada uma das falhas do sanguíneo. Este, como todos os outros cristãos, precisa continuamente dar ouvidos à admoestação. Deixam-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18.